Olá, sou Paulo Quinaus, diretor do Museu do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e professor da Universidade Federal Fluminense. Queria dar as boas-vindas a todos os visitantes a essa exposição Imediata Proteção do Imperador. É uma exposição permanente e caracteriza a memória institucional do IHGB, o nosso Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. O IHGB foi fundado em 1838. Logo após sua fundação, o imperador Pedro II foi declarado protetor da instituição. E a história do IHGB foi marcada por essa relação especial de proteção com o imperador. O Instituto foi criado na época da regência, antes da maioridade de Dom Pedro II, num momento de crise política. Nessa sala, nós vemos basicamente uma amostra da coleção de retratos de Pedro II, da coleção do IHGB. É uma coleção que tem 17 telas, sendo quase todas do século XIX, mas elas entraram na coleção do Instituto já no século XX, no período republicano. No tempo do Império, o imperador era presente, mas o IHGB não tinha nenhum retrato do imperador. Todos esses retratos foram reunidos no período republicano, no momento em que a instituição passou a guardar a memória do período imperial. Essa coleção ela foi montada justamente porque a memória do Império foi desmontada nos seus espaços oficiais. Então, um dos quadros importantes da coleção é um quadro do pintor francês Édouard Viennot. Esse quadro veio do Ministério das Relações Exteriores da época. Com o fim da República, não havia sentido o Ministério apresentar um retrato do Pedro II. E assim foi transferido o retrato para o IHGB. Assim como os outros quadros aqui reunidos, cada um deles tem uma história anterior à vinda para o IHGB, e quase todos eram usados em espaços institucionais. É possível ver o imperador criança e o imperador idoso. O imperador antes da Guerra do Paraguai, quando ele sempre se apresentava em trajes militares. E o imperador depois da Guerra do Paraguai, que acaba em 1870, em que o imperador passa a usar trajes civis e se apresentar como um monarca cidadão. Nessa sala, a gente ainda reúne algumas peças escultóricas importantes. A mais antiga é um busto de Zeferino Ferrez, que, como a gente vê, é o imperador ainda bem jovem, menino, em traje militar. Aqui, à minha esquerda, a gente vai ver estatuetas que são estudos de um escultor francês, Félix Charpentier, uma peça que não foi feita, a gente só conhece os estudos, e que já são do período posterior à morte do imperador. Além disso, nós temos na sala uma peça muito importante, que é a mão do imperador. É uma peça que foi feita a partir de um molde da mão do imperador na época da coroação. A mão original faz parte das insígnias imperiais, junto com a coroa, o cetro, o manto. E depois disso, como lembrança do momento da coroação, foram feitas algumas réplicas da mão. E uma delas faz parte da coleção do IHGB. Finalmente, na sala nós temos um relógio, que é uma escultura francesa, do início do século XIX, e que é uma peça que foi vendida no famoso leilão do Paço, que aconteceu depois do exílio da família imperial, já no período republicano. Todas as peças do imperador, da família imperial, foram colocadas à venda, aquilo que eles não levaram para a Europa e aquilo que eles não doaram para as instituições no Brasil. Essas peças foram colocadas no famoso leilão do Paço. O Instituto tem uma peça que veio do leilão do Paço, que é esse relógio, que é uma representação de Psique coroando Eros. É uma representação do amor, do casamento dos dois e da conquista da imortalidade, porque por esse casamento Psique conquistou a imortalidade. A monarquia estava destinada à imortalidade. Daí a relação do mito da Psique e de Eros com a monarquia brasileira.
No caso da monarquia brasileira, como a gente sabe, a imortalidade não sobreviveu, não é, à proclamação da República. E é por isso que a história do Império do Brasil se tornou objeto de coleção. E o EHGB afirmou a sua identidade como instituição colecionadora a partir da República, quando passou a colecionar itens do tempo do Império. Depois disso, nunca mais parou de colecionar coisas da história do Brasil e construiu uma rica coleção. Aqui na exposição Imediata Proteção do Imperador, nós apresentamos também um par de quadros em que se representa o casal imperial, Dom Pedro II e a imperatriz Teresa Cristina. O que a gente observa é que eles estão numa situação bem jovens, são quadros da época do casamento. Nós não sabemos a autoria desses quadros. Sobretudo o Pedro II, a gente percebe que ele tinha 17 anos na época do casamento, ele ainda era imberbe, ele ainda não tinha barba, o que é incomum na representação do imperador. A beleza desses retratos permite também a gente identificar as joias que fazem as insígnias do imperador e a riqueza da roupa, do vestido da imperatriz. Nesse caso aqui, a gente tem um retrato que um anda junto com o outro. O retrato do imperador junto com o retrato da imperatriz, o casal, o que era comum na época. Para nós é importante aqui deixar também a lembrança de que a Teresa Cristina teve um papel importante na vida pessoal do imperador, evidentemente, mas sobretudo na sua atuação política como representante de Estado. E foi um apoio necessário na vida dele para as atividades científicas dele. Ela sempre foi uma parceira intelectual dele. Isso fez com que, na época do exílio, ele doasse a biblioteca da família imperial, a biblioteca do imperador, como era chamada também, ou biblioteca de estudos do imperador, não é? Que era reunida no Paço de São Cristóvão, na Quinta da Boa Vista. Ele doou essa coleção de livros para o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. E ele pediu que essa coleção fosse nomeada Teresa Cristina. É a famosa coleção Teresa Cristina, que depois foi dividida com a Biblioteca Nacional. A memória da presença do imperador Pedro II no IHGB se estende ao Salão Nobre, que é o auditório principal da instituição, onde acontecem os grandes diálogos acadêmicos da casa. Nesse espaço se reúne a famosa tela de Araújo Porto Alegre, representando a coroação de Pedro II. Se trata de uma tela inacabada, é uma pintura histórica, daquelas de grande formato, que a gente conhece como a das batalhas, não é? Que estão no Museu Nacional de Belas Artes. Araújo Porto Alegre era um artista que trabalhava muito próximo do Pedro II, e em certo momento houve um afastamento político entre eles. Provavelmente isso explica o abandono da tela, até ser redescoberta em 1907. Foi trazida para o Instituto Histórico e restaurada, e colocada aqui no Salão Nobre desde 1974. Junto a ela, no pé da tribuna, fica o famoso Marco de Cananéia, que é um daqueles marcos que os portugueses trouxeram para a América Portuguesa para afirmar a sua dominação colonial na terra da América Portuguesa. Em 1501, naquelas expedições de guarda-costas, existe um que é o de Touros, conhecido no Rio Grande do Norte, e o Marco de Cananéia, que foi colocado no litoral de São Paulo atual. E foi trazida para o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro na década de 60 do século XIX, por iniciativa do Barão de Capanema, preocupado em que esse vestígio da história do país fosse abandonado, esquecido e depredado. Ao fundo, nessa sala, existe uma cadeira. Essa cadeira era a cadeira que Pedro II sentava quando vinha ao Instituto e presidia as sessões acadêmicas. Depois do banimento da família e da morte de Pedro II, o presidente da República se tornou presidente honorário do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. O primeiro presidente da República que veio ao IHGB foi Prudente de Moraes, em 1894. Ele se recusou a sentar na cadeira do imperador, que era a cadeira que presidia a sessão, era a cadeira mais importante da sala. Ele não quis confundir a sua presença com republicana, com a presença do imperador. Desde então, a cadeira ficou separada.
e ela se tornou um objeto de memória da presença do imperador Pedro II. O Instituto se tornou uma casa importante na promoção do pensamento social brasileiro, como centro para pensar o Brasil. Essa tarefa fundadora do Instituto segue sendo a tarefa que inspira todas as atividades do Instituto, provocar a todos a pensar o Brasil. Para pensar o Brasil é a tarefa principal do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro ainda hoje.